Olá, 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 negros online. O nosso tema hoje é a PEC 9. Vamos também dar uma pitadinha sobre Kamala Harris, a nova candidata a presidente dos Estados Unidos e que mexeu com o mundo. Hoje nós temos uma figura realmente especial, que é o meu querido amigo, meu ex-chefe no Ministério da CPI, Edson Santos, vereador, senador e agora deputado e ministro, e agora também, de novo, vereador. Mas antes da gente passar a palavra para o Edson, eu quero falar com vocês sobre o vestibular da Universidade Zumbi dos Palmares. Faça o vestibular da Universidade Zumbi dos Palmares, como tantos outros já fizeram. E aproveita, entra aqui embaixo, dá o seu like ou gostei e se inscreve no canal da TV Zumbi, com a parceria de várias outras instituições. Edson Santos. Bom, é um prazer a gente estar de volta aqui à TV Zumbi dos Palmares para conversar sobre temas de interesse da luta antirracista. E é um prazer te reencontrar, viu, Adami? Sempre na mesma trincheira da luta por democracia racial em nosso país. E estamos aqui à disposição não para debater, mas para trocar ideias e impressões sobre a questão racial no Brasil, a forma como ela se coloca e também esse fator internacional importante que é a possibilidade de termos uma mulher mestiça, negra, na presidência da República dos Estados Unidos. É isso aí. Kamala Harris é a sensação do momento, ela que vai provavelmente disputar a eleição da presidência dos Estados Unidos e parece que virou uma tarefa mundial derrotar a direita de Donald Trump e derrotar também a direita no Brasil e em todos os lugares. Mas o nosso tema de hoje, principal, é a PEC 9, a PEC que dá anistia às obrigações dos partidos que não foram cumpridas e colocar cota para mulheres, cota para negros e negras, que deveriam estar se autodeclarando pretos e pardos e deveriam ter acesso ao fundo eleitoral e o fundo partidário, e que onde muitas pessoas falsamente se autodeclararam pretas e pardas para esse objetivo. Daí, Edson, passando a palavra para você, o que faz agora a gente ter novas esperanças de que isso não ocorrerá nessas eleições que se avizinham e como seriam as formas de se impedir essas falsas autodeclarações e se impugnar as campanhas fraudulentas e corruptas? Então, eu acho que isso reflete um pouco o que é a sociedade brasileira ao tratar a questão da luta contra o racismo de uma forma meio que hipócrita, né? Quando é interessante ser negro, como é agora, né? Ser negro é bom para entrar numa universidade pública, é bom para fazer uma disputa política, para estar nas instituições. Então, há existem essas manobras na sociedade e os partidos são reflexo do que acontece na sociedade no sentido da manipulação, né, das informações, né, do assumir-se negro apenas por oportunidade. Quando eu vejo que ser negro no Brasil é questão de uma postura, de assumir o bônus evidente, né, de ser negro e lutar por políticas de ação afirmativa, mas o ônus também de ser negro, ser vítima de violência, ser vítima de discriminação, não é que fatos que têm
ocorrido no Brasil desde que se aboliu a escravidão em nosso país. Então, eu vejo dessa forma, e eu acho que a maneira, né, que a gente deve adotar para ir fechando o caminho a essas possibilidades é estarmos cada vez mais mobilizados, cada vez mais vigilantes, né, principalmente no que se refere a processo eleitoral, sobre a questão das cotas raciais, seja o número de candidatos, né, de pessoas que se assumem negras, seja a apropriação dos recursos do fundo eleitoral. Não podem ser objeto de manipulação para possibilitar que o Brasil continue a ter uma representação parlamentar, né, majoritariamente branca. Você é um dos quadros mais experimentados do movimento negro brasileiro, lato sensu, como um todo. Você já ocupou várias posições, você é um parlamentar experiente e já teve como ministro, teve como deputado, teve como vereador, voltou a ser vereador. E hoje, como você vê essa aprovação dessa PEC 9 pela Câmara dos Deputados, nesse momento específico, anistiando os partidos que não cumpriram na última eleição? E você falou em ficarmos vigilantes. Eu tenho para mim que o melhor modelo para isso é repetir. O nosso querido amigo André Barros, o André é um advogado aqui no Rio de Janeiro, conhecido por ser da Marcha da Maconha, para aqueles que não são do Rio de Janeiro estão nos ouvindo. Mais de 30 anos que ele está nesse movimento. E ele fez a impugnação de um vereador PM, youtuber aqui, que já era vereador e que ia passar para deputado. E aí, quando ele fez a inscrição para sair o registro da candidatura, o André foi lá e impugnou. E ele acabou não conseguindo se eleger e não conseguiu passar de vereador para deputado e acabou preso. E está preso até hoje. Então, esse eu acho que é o melhor caminho, que é essa impugnação logo no primeiro ato da candidatura, para possibilitar os tribunais regionais de julgarem e não no final, como disseram alguns, na prestação final dos partidos. Como é que você vê isso, Edson? Você pensa dessa forma, você pensa diferente? Qual é a sugestão que você tem? Eu acho que o parlamento, ao votar, né, na Câmara essa emenda constitucional, acaba por reconhecer o erro cometido, né, a falha cometida por diversos partidos de esquerda, de centro, de direita, no que se refere à participação de negros no processo eleitoral e as condições dos mesmos, né, para a disputa eleitoral. Então, acho que é uma confissão de culpa. Agora, se não houver a anistia, esse movimento de anistia, as multas serão pesadíssimas para todos os partidos. Então, eu acho que foi um ato assim de sobrevivência, né, desses partidos, das direções desses partidos, buscando remediar uma infração ao processo, à legislação eleitoral cometida nas últimas eleições. Então, eu lamento muito que esse quadro de respeito à legislação eleitoral tenha sido cometido de uma forma muito ampla, no Brasil. Pois mas isso só não resolve, porque, no final das contas, nós vamos ter eleições partidárias, eleições importantes aí para vereador, prefeito, e continua a mesma coisa nesse aspecto das cotas, da autodeclaração. Inclusive, eu diria que não há nem preparação dos tribunais regionais eleitorais para dirimirem essas dúvidas. Quando você entra com uma impugnação e se o fulano, o candidato, não é preto ou pardo, não me parece que não há uma preparação dos tribunais regionais eleitorais
pelo menos com comissões de heteroidentificação para julgar. E isso seria um entrave e teria que ser previsto desde agora. Não vejo muita movimentação desse lado aí. Quer dizer, e nada impede que isso aconteça de novo. Vai perdoar o que aconteceu no passado, onde vários candidatos pegaram os fundos onde que seriam destinados à população preta e parda e usaram para eles, em benefício próprios, fraudulentamente. Não, eu acho, mas eu remeto isso mais às militâncias partidárias, que devem estar vigilantes, né, ao processo de formação de nominatas de seus partidos. Ao verificar que tem uma figura não negra, né, pela sua aparência e por sua postura na sociedade, querendo ser incluído nos benefícios que a legislação remete aos negros, cabe a denúncia dentro do partido, o questionamento dentro dos partidos. Eu tenho muita preocupação com essa questão de tribunal racial, né? Ter um tribunal, um setor na justiça eleitoral que faça avaliação de quem é ou não é, passível, né, do benefício dessa política de ação afirmativa. Mas é o que a gente tem, porque em todos os lugares você tem essa comissão para verificar. Ou seja, esse é um assunto difícil, mas não quer dizer que não possa ser devidamente fiscalizado com erros e a pecha de tribunal racial é exatamente para fiscalizar, não é fiscalizar a autodeclaração apenas, mas fiscalizar a fraude na autodeclaração, porque a ação afirmativa é uma política pública importante e para a inclusão de pretos e pardos, os negros. E se você não tem fiscalização, você tem a banalização da política. O que você acha disso? Edson Santos. Eu acho que é possível, a gente pensar nisso num momento posterior. Eu só não quero, só acho que não acho adequado a gente remeter tudo a um tribunal se as coisas podem ser, essa luta deve ser desenvolvida principalmente no âmbito partidário, na verificação das nominatas, na identificação das distorções, e aí sim apresentar os responsáveis, né, que é a direção dos partidos. Olha, esse caso aqui está configurado como uma fraude. Se a direção não tomar a providência, aí é óbvio que a Justiça Eleitoral tem que se manifestar. Mas eu acho que é saudável para o processo democrático haver esse embate no interior dos partidos. Você tem razão, Edson Santos. Isso era um mundo desejável. Eu me lembro que eu falei com o Irapuã, eu me lembro o Irapuã, que é o advogado que fez a consulta com um mandato da Aham, Rita, ele muito disse competente. na entrevista que isso seria feito, essas fraudes seriam resolvidas nas declarações finais do partido. E essas declarações finais do partido é que estão sendo agora anistiadas, porque se há anistia, essa cobrança das obrigações partidárias é que estão sendo anistiadas pela segunda vez, de descumprimento. Então, acabamos não tendo cumprido. E acho muito difícil também, depois que o candidato, nós que fomos candidatos nas últimas eleições, depois daquela guerra toda, que é você conseguir fazer a candidatura, fazer a, a, a luta, a disputa, usar o fundo e ser diplomado, é muito difícil o candidato não prosseguir, Reverter, reverter. Então, reverter. o nosso quadro do dia a dia, me parece, ficou. E agora com a anistia ficou mais difícil. É isso que eu estou querendo apontar para você, que é um Não, político. eu acho que o processo de anistia ela torna difícil qualquer recurso que se faça
visando as eleições passadas. Eu estou falando em termos das eleições que teremos agora, em 2024, das eleições que teremos em 2026, ou seja, para o futuro. Eu acho que nós, em cada partido que nós estivermos, nós temos que estar vigilantes sobre as declarações, né, de negritude. E aquilo que não se enquadrar tem que ser denunciado, né? E não sendo acolhido no partido, a denúncia não sendo acolhida, aí remeter para a Justiça Eleitoral ainda no processo de eleição. Isso é possível. É, é isso, eu acho que é muito mais eficiente. É. Bom, Edson, eu queria. Só lembrando que, nesse momento que nós estamos discutindo isso, nós tivemos a votação na Câmara dos Deputados, mas Depois teremos no Senado. ainda vamos ter uma rodada no Senado, na Câmara Alta, e, pelo que eu entendi, é muito possível de haver uma modificação e essa borrachada que é a anistia, né, não ser deferida e ainda haver a cobrança dos líderes partidários, como você mesmo se referiu. Mas eu queria aproveitar também para, além da PEC 9, a gente fazer uma abordagem do cenário do mundo. Né? A gente já está quase encaminhando para o final do programa, então eu queria deixar todo o tempo que sobra para você fazer uma projeção do como será, na sua opinião, o mundo com a candidatura da Kamala Harris, se ela vai conseguir fazer frente ao Donald Trump e a repercussão disso aqui no Brasil, com derrotar o Trump nos Estados Unidos e a derrotar também o aliado da direita brasileira e o inelegível que tenta voltar. Você que esteve aí em várias pontas desse cenário democrático nos últimos anos, em várias posições importantes da República, como que você vê esse quadro todo? E desde já te agradeço por ter estado aqui mais uma vez, aceitando o meu convite aqui e o do Negros Online. Olha, eu acho que a situação dos Estados Unidos é uma situação bastante complexa, né, do ponto de vista daqueles que vão governá-lo nesse próximo período, né? Nós temos, claro, a candidatura do Trump como representante da direita, até de setores extremistas da direita, que fazem política muito para dentro dos Estados Unidos, né? Disputaria muito interna, né? A visão deles é muito localista, de uma direita americana ali voltada, o dos Estados Unidos voltado muito para dentro. Temos o Partido Democrata, que tem uma. Eu faço uma crítica ao Partido Democrata pelo seu intervencionismo em todos os cantos do mundo, né? São os democratas que produziram golpes, né? Principalmente aqui no Brasil. Tivemos o golpe de 64, na época do JFK e Lyndon Johnson. Tivemos recentemente o golpe da presidenta Dilma também sobre os Estados Unidos, sob a égide de governos democratas. Então, tem um pé meio que atrás diante desse intervencionismo do partido, daqueles que são do Partido Democrata, nas questões atinentes aos povos no mundo. Agora, é evidente, né, que você ter uma mulher, filha de indiano com jamaicano, ao que me parece, disputando a presidência da República dos Estados Unidos é muito significativo, né? É muito representativo para nós aqui no Brasil, né? Que tem a maioria da sua população negra. Agora, eu, ao E mesmo se ela tempo que ganhar? é isso que me leva, né? Se ela pode ganhar a eleição, tem condição de ganhar a eleição, e eu espero que ela olhe para o mundo, principalmente para a América Latina, não com um olhar intervencionista, mas de respeitar os nossos caminhos, né? Os caminhos que o Brasil deve trilhar para chegar a ser um país desenvolvido. Eu espero isso. Espero que haja um olhar também
bastante carinhoso para a população latina e negra americana. Você sabe que a Kamala Harris foi procuradora geral do estado da Califórnia no período em que mais se prendeu pretos, negros e latinos na, na Califórnia. Então, eu espero que ela tenha evoluído dessa visão, eu diria, de condenar antes de qualquer coisa, né? De ser dura para com aqueles que mais precisam da proteção do Estado e do acolhimento do Estado. Eu diria que ela não deve ter uma visão punitivista, né? Que é a palavra correta a ser utilizada para com aqueles historicamente discriminados e violentados na sociedade americana. Agora, a sua eleição é uma sinalização muito positiva para a autoestima, né, da população negra e principalmente das mulheres negras. Mas nós devemos encarar, na minha opinião, as limitações que ela poderá ter no exercício da presidência da República de um dos países mais poderosos do mundo, que é os Estados Unidos. Ô, querido Então, Edson, agora é o seguinte: ter Kamala Harris, ainda que com essas dificuldades que você aponta, ou ter Donald Trump, qual é a que você prefere? Se você tivesse na torcida aqui. Adame, na posição assim de olhar, né, o que se desenvolve no mundo, que é a luta contra a direita, é óbvio que eu não quero que um Donald Trump seja presidente dos Estados Unidos, porque ele será, né, vai favorecerá um elemento central nas ações da extrema-direita no mundo, seja aqui no Brasil com Bolsonaro, seja na França com Le Pen, em tudo quanto é lugar você pode, o Trump vai acender assim uma luz de esperança ao extremismo de direita. Então, eu não quero o Trump presidente, né? Eu só coloco a Kamala assim, a responsabilidade dela ter um outro olhar, principalmente para o interior dos Estados Unidos, onde a maior parte dos detentos são negros e latinos, né? Isso é fruto de uma política punitivista implementada nos Estados Unidos a partir dos democratas, de Bill Clinton, né, e etc., né, e os que o seguiram. É, então, eu coloco esses condicionantes para a gente não ficar, é, ter uma postura acrítica diante da possível eleição da Kamala Harris, que eu, se estivesse lá, votaria nela, mas com esses condicionantes. Até porque a gente votou no Obama e a gente viu que o período Obama foi um período de que os Estados Unidos produziu o maior número de intervenções desse século XXI. Então, eu coloco isso. Eu acho que a gente tem que ter o pé no chão, a gente tem que olhar para o Brasil, né? É lógico que isso aqui estimula a nossa luta contra o racismo, a luta das mulheres, né? Das mulheres negras em nosso país, mas a gente tem que olhar com uma certa, um olhar de suspeição, Mas né? outra coisa, Dela na presidência da República. rapidinho que está terminando o programa, mas e a eleição de uma primeira mulher negra, branca, na presidência dos Estados Unidos? Como é que isso eclode Acho para o ótimo. Brasil inteiro, para o Isso, mundo estimula. inteiro? É o que É, eu falei, ela vai estimular, né, o movimento de mulheres negras que é forte aqui no Brasil, brancas também. a reivindicar. Oi? Brancas Oi? também, né? Não, mas principalmente eu estou falando do ponto de vista da identidade dela com a população negra. Estimular a participação de mulheres negras na vida pública, na disputa institucional que se faz por Mas esse é que se país. ela for eleita, ela vai ser a primeira mulher eleita, porque não teve nenhuma outra antes. Claro, vai estimular as mulheres. Mulheres em Agora, geral. mas eu acho que vai impactar muito o Claro. movimento de mulheres negras, É. mais do que qualquer coisa.
Inclusive, muita gente estava querendo a Michelle Obama também. Eu ainda tenho 2 minutos para você, Edson Santos. Quero primeiro mandar um abraço ao nosso querido reitor, eminente reitor, José Vicente. Saudade dele, espero encontrá-lo brevemente, né? E é sempre um prazer a gente estar visitando aí, mesmo que seja online, a Universidade Zumbi dos Palmares. Eu lembro que quando eu cheguei no ministério, tinha uma discussão, acho que você estava nessa discussão também, sobre o evento de Zumbi dos Palmares, né? Esse evento que a universidade sempre faz, Troféu né? Raça Que Negra. já virou um marco na vida turística, né, de São Paulo, e isso dá oportunidade ou não do presidente Lula ir. E eu, como ministro, tive que opinar sobre isso. Eu falei, não, tem que ir, né? O presidente tem que ir, tem que estar presente, tem que conhecer. E foi a primeira vez que o presidente Lula esteve Um evento memorável. na Universidade Zumbi dos Palmares, estava o presidente também, Fernando Henrique Cardoso, né, o José Serra, que foi competidor do Lula na eleição, e foi um momento assim memorável, né, de troca, né, de presença, né, de peso institucional na Universidade Zumbi dos Palmares. Então, eu guardo muito, com muito carinho essa data, e a Universidade Zumbi dos Palmares já era uma instituição muito respeitada e conhecida no Brasil, mas eu acho que a partir desse evento ela ganhou uma olhinha a mais, né? Ela Xavier está ganhou uma avisando que foi a formatura do Zumbi na primeira turma, e com a primeira turma, presença do Lula, que exatamente. todo mundo chorou, ficou todo mundo emocionado. Foi lindo, Presença do foi Lula. emocionante o momento. O momento. Até que o pessoal não me filmou, que caiu uma lágrima dos meus olhos ali ao ver os meninos tão, né, alegres e emocionados por aquele reconhecimento, né, que teve da sua luta para se formar. Então, esse é o que eu guardo no meu coração da Universidade Zumbi dos Palmares. Longa vida à Universidade Zumbi dos Palmares e espero em breve estar junto ao Zé Vicente para lhe dar um abraço carinhoso. Um É isso prazer estar aí. com vocês no dia de hoje. É isso aí. Acabou o tempo, muito obrigado. Valeu, valeu, valeu. Tchau, Edson. Valeu, Xavier. Abraço, prazer.